Olá! Para quem está na jornada dos concursos, a gente sabe. Lei 14.133, a nova lei de licitações, é um daqueles temas que, bom, despencam na prova. E a parte de obras públicas? É cheia de detalhes. Então, a ideia aqui é ir direto ao ponto, naquilo que é essencial, no que realmente precisa ficar na ponta da língua. Então, como é que o governo tira do papel uma escola, um hospital, uma rodovia? Olha, não é nada simples, não. Na verdade, é um caminho bem longo, cheio de etapas, de documentos e com regras muito, mas muito rígidas. E por que tudo isso? Para garantir duas coisas: que o dinheiro público seja bem usado e, claro, para fechar as portas para a corrupção. E o mais curioso é que tudo isso, toda essa complexidade, começa com uma única pergunta. Uma decisão inicial que define todo o resto. Sabe como construir um prédio? Se a fundação estiver errada, não adianta ter o melhor projeto do mundo. O risco de tudo desmoronar juridicamente é enorme. Então vamos lá, para o ponto de partida. A base de tudo e, pode apostar, um dos temas preferidos das bancas de concurso. Qual é a diferença exata entre o que a lei chama de obra e o que ela define como serviço de engenharia? A chave para entender obras é pensar em inovação, em transformação. É algo que cria, que constrói do zero ou que, sabe, altera de forma bem significativa o espaço. Penso assim: construir uma ala nova num hospital. Isso é obra. Pegar um galpão abandonado e transformar numa biblioteca? Obra, com certeza. É uma mudança grande, estrutural. E aqui está o pulo do gato para não confundir mais. Obras inovam, alteram. Serviços de engenharia, por outro lado, mantêm, preservam. O exemplo é clássico e ajuda muito. Construir um andar a mais num prédio, isso é obra, está alterando a estrutura. Agora, só pintar as paredes desse andar, isso é um serviço de manutenção. Simples assim. E não para por aí. Dentro da categoria de serviços, a gente tem mais uma divisão, que é super importante. Existem os serviços comuns e os especiais. A diferença? A complexidade. E ó, presta atenção nisso, porque essa classificação vai dizer qual tipo de licitação usar. A gente já vai ver como. Lembra que eu falei da consequência? Tá aqui. Aquela primeira decisão se a obra ou serviço não é só um detalhe técnico, não. É ela que manda, que determina qual modalidade de licitação a lei obriga a administração a usar. E isso, claro, é uma pegadinha clássica de prova. Então, a primeira coisa que o gestor público tem que fazer é parar e responder. O que a gente tem aqui é uma obra ou um serviço de engenharia? Acertar essa resposta é o que vai garantir que todo o processo comece pelo caminho certo, legalmente falando. É a grande encruzilhada. E a lógica é bem direta, olha só. Para coisas complexas como obras e serviços especiais, a lei exige concorrência. É uma modalidade mais completa que olha não só o preço, mas a técnica também. Agora, para serviços comuns, aqueles mais padronizados, aí sim entra o pregão, que é mais rápido e focado em conseguir o menor preço. Isso não é uma mera recomendação, viu? O recado dos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da União, o TCU, é bem claro. Usar pregão para contratar uma obra, por exemplo, é irregular. É um erro grave que pode simplesmente anular todo o processo de licitação. Ok, entendido isso, vamos avançar para outra parte fundamental, os documentos. Eles são, literalmente, a espinha dorsal de qualquer projeto. E um detalhe, a fase de planejamento ganhou uma importância gigantesca com a nova lei. O processo dos documentos segue uma lógica bem clara. Ele vai do mais geral para o mais específico. Pensa num passo a passo. Primeiro vem o ETP, o Estudo Técnico Preliminar, que só diz por que precisamos disso. Depois, o negócio vai se detalhando, com o anteprojeto, o projeto básico e, por fim, o projeto executivo. Cada um tem sua função e seu momento certo. E o que uma prova pode cobrar sobre isso? Exatamente a função de cada um. O ETP, então, serve para justificar. O projeto básico é o documento principal para a licitação no modelo tradicional. Já o anteprojeto, esse é a estrela da contratação integrada. E a gente já vai entender o porquê. E chegamos em um outro ponto que as bancas amam. A lei permite dois grandes modelos de contratação. E entender a diferença entre o modelo integrado e o tradicional é crucial. Vamos focar bem nisso. A grande virada de chave está aqui. No modelo tradicional, o governo chega com o projeto básico já bem detalhado e diz: execute isso. Já no modelo integrado, o governo apresenta só um anteprojeto, uma ideia inicial, e diz para a empresa: a partir daqui, crie o projeto final e execute. Dá muito mais liberdade para a empresa inovar.
E é aqui que mora o detalhe mais importante. Na contratação integrada, a responsabilidade de fazer o projeto final, o executivo, e também de tocar a obra é toda da empresa que venceu a licitação. É uma baita transferência de responsabilidade do governo para a iniciativa privada. Uma das grandes novidades da lei, sem dúvida. E para fechar, vamos falar de um princípio que parece simples, mas que é extremamente poderoso para garantir que o dinheiro público seja usado do jeito certo. É a chamada regra de ouro do pagamento. Imagina uma situação bem comum. A empresa contratada entrega uma bomba d'água super cara no canteiro de obras. Ela fica lá, guardada no almoxarifado. A pergunta é: o governo já pode pagar por essa bomba? Esse é um ponto que historicamente abriu muita brecha para erro e até para corrupção. A resposta é não. Zero. O valor a ser pago nesse momento é exatamente nada. Nada mesmo. Um item que só foi entregue, mas que ainda não foi incorporado à obra, não pode ser pago. E essa é a regra de ouro. O pagamento só acontece depois que a etapa foi concluída e medida. Ou seja, voltando ao exemplo da bomba, o governo só vai pagar por ela depois que ela for instalada no lugar certo, for devidamente testada e estiver funcionando perfeitamente. O pagamento é pela execução, não pela simples entrega. Isso protege demais o dinheiro público. No final das contas, entender toda essa estrutura, todas essas regras, vai muito além de só decorar artigos para uma prova. É sobre entender a lógica por trás da proteção do dinheiro público. É sobre construir uma base de integridade e de responsabilidade para garantir que cada centavo que sai do cofre público se transforme de fato em um benefício real para toda a sociedade.